Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Olha aí, galerinha, essa aqui é a noção básica lá da matemática, né? Envolvendo soma e multiplicação, beleza? Essa aqui é a nossa aula 1 e vamos começar, tá certo? Olha só. Para estudarmos isso aqui, a gente vai começar a estudar a ideia de múltiplos, ou entre dois ou mais números. Para a gente entender a ideia de soma e multiplicação, a gente vai representar esses números que nós vamos trabalhar aqui por esse... Opa! Disfarça. Eita lasqueira. Por esse, deixa eu acionar aqui, acho que não está acionada essa parada. Por essa letra, que é a chamada de números naturais. Tá ok? Aqui, ó, números naturais. Que a gente já deve ter visto já, que é a parte inteira positiva dos números inteiros, tá certo? Então, os números naturais, que é esse simbologia, é o números que vai ser responsável pela contagem. É dentro dele que a gente vai ver, estudar essa ideia de soma e multiplicação inicialmente, beleza? Então, olha só. São esses números que compõem a famosa tabuada. Cara, isso aqui, eu já levei muita peia por causa disso aqui. Meu Deus do céu, né? Eu tive que ficar lendo isso aqui em voz alta, lá da sala, e minha mãe tinha que escutar lá no quarto. Olha o resultado aí. Olha, quem diria, professor de matemática. Então, olha só. Vamos analisar a tabela de multiplicação do número 3. Bora pegar aqui, ó. Quando eu pego a multiplicação, joga em mim aqui, joga em mim. Isso, aqui, ó. Que eu pego 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. O que eu estou fazendo? É o número de vezes que esse cara está se repetindo. Olha aqui, ó. Joga no quadro agora, na tela. Isso, garoto. 0 mais 0 mais 0, 3 vezes, vai dar 0. 1 mais 1 mais 1, 3 vezes, vai dar 3. 2 mais 2 mais 2, 6 vezes, vai dar 6. 3 mais 3 mais 3, vai dar 9. E assim vai. Se eu pegar aqui, olha, esse cara, por exemplo, ó, 4 mais 4 mais 4, é a mesma coisa que 3 vezes o 4. Não é tão óbvio isso aí, parece que é tão óbvio, né? 12. Agora, né, parece que é óbvio. Quando era moleque não parecia, não. Eu levei pouca peia por causa disso aqui. 5 mais 5 mais 5, 15. 15 é o mesmo que o quê? 3 vezes 5, que vai dar 15. E por aí vai. Mas uma forma mais fácil que tem para você entender isso aqui é, ao invés de falar de números quaisquer, é falar em dinheiro. Mano, eu duvido que tu erre. Papai. Quando fala em dinheiro, o caboclo já regala o olho, assim, já. Como assim? Como assim? Quanto é que é? Qual é a minha parte na parada? Então, bora. Olha aí. Observe que a soma de parcelas de números iguais representa uma multiplicação e vice-versa, ou versa-vice. Outro exemplo aqui que ele vai aparecer para você, olha. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes 8? 48. É óbvio, né, Fontenelle? 6 vezes 8, 48. Tá lá aparecendo para você. Beleza? Então, quando você tem esses caras na operação da multiplicação, você vai ter lá o número de vezes que esses caras se multiplicam. Logo, eu posso falar o quê? Que 48 é múltiplo de 8 e de 6. 50 é múltiplo de 5 e de 10, porque 5 vezes 10 é 50. 35 é múltiplo de 7 e de 5. E 72 é múltiplo de 12 e de 6, por exemplo. Tá certo? E aí, olha, você vai ter que... Bora lá. Podemos obter o resultado de uma operação de soma de parcelas iguais de forma mais rápida se usarmos a multiplicação, se usarmos isso aqui, né? Usarmos os múltiplos desse cara, ok? Tem que ficar somando, né? Agora que começa a ficar legal, tá? Vamos lá. Assim podemos dizer que 8 e 6 possuem múltiplo em comum, que é quem? O 48. Olha lá. Múltiplo comum. 48 é múltiplo comum do 8 e do 6. Por que você repetiu 8? Uma hora eu vou chegar, você vai repetindo 8, né? Mais 8, mais 8. Só com 8, uma hora vai dar o quê?
48. E se eu pegar 6, 3 pontinhos, mais 6, mais 6, mais 6, mais tarará, uma hora vai chegar em quanto? Também vai chegar em 48. Então, 48 é comum aos dois. 48 é tanto múltiplo de 8 quanto múltiplo de 6. Observe o conjunto dos múltiplos de 6 e de 8. Isso aqui, ó, a soma de cada um, ó. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Chegou nele. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Chegou nele. Se você vai fazer um concurso, você pode ver essa... Tem muitas questões que caem, né, que parecem meio enigmáticas, que elas vão ter o quê? Esse número 48 aparecendo aí para você. Beleza? Então, percebemos então que o número 48 pertence aos dois conjuntos, logo ele é comum aos dois conjuntos, óbvio, né? A mesma ideia pode ser aplicada aos números 7 e 5, que possuem um múltiplo em comum, que é 35. Logo, podemos dizer que 35 é tanto múltiplo de 7 quanto de 2, tá certo? Lembrando que esse material não é feito por nós, né? Por mim. Então, a gente segue apenas o material. Observe, ok? Então, olha lá. Observe o conjunto dos múltiplos de 5 e de 7, beleza? Então, daqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá indo de 5 em 5. Aí, em 35, bateu lá, ó. Agora, de 7 em 7. 7, 14, 21, 28, 35. Bateu lá de novo. Ou seja, o 35 é múltiplo comum, tanto do 5 quanto do 7. Deu para sacar o que é isso? Às vezes o cara fala, nossa, eu já tinha ouvido falar nisso várias vezes, quando eu estudava, assim, assado, mas nunca tinha entendido. Pronto, agora você entendeste. Beleza? Perceba que o número 35 pertence aos dois conjuntos. Logo, ele é comum aos dois conjuntos. Nossa, que gênio, né? Bora. E agora, né? Compreendemos os divisores. Como é que vai ficar? Vamos utilizar um dos exemplos dados. Olha lá. 7 vezes 5 é quanto? 35. Então, olha, ao multiplicarmos 7 por 5, obtemos 35. Beleza, isso é óbvio, né? Isso significa que o número 35 pode ser dividido por quanto? Por 7 ou por 5. Quanto é 35 por 7? 5. E quanto é 35 por 5? 7. É óbvio. Tá aqui, ó. Um e o outro. Beleza? As duas divisões. Nesse caso, vemos que 7 e 5 são divisores de 35. Beleza? Então, os dois são divisores de 35. É possível observarmos que há uma relação entre múltiplos e divisores, com certeza. Podemos perceber que o número A, qualquer, é divisor de um número B, qualquer. Se o número B for múltiplo do número A, beleza? Se eles forem múltiplos, eles vão ser o quê? Divisores. É isso mesmo. Então, daqui, ó. 5 vezes 7 é igual a 35. Logo, 35 é divisível por 5, claro. E também divisível por 7. Deu para entender? Olha, o 35 é múltiplo de 5 e de 7. Logo, 35 também é o quê? Divisível por 5 e também por 7. Tá, vamos lá. Quantos divisores um número qualquer pode ter? A resposta a essa pergunta está relacionada a quantos números, fatores, que podem ser multiplicados entre si para se obter esse número. Vamos seguindo? Então, olha lá. Compreendendo esses divisores. Olha lá. Vamos utilizar um dos exemplos dados. 7 vezes 5, 35. Beleza, isso aí nós já sabemos. Ao multiplicarmos por 35, obtemos 35. Significa que o número 35 pode ser dividido por 7 ou por 5. Isso aqui nós já passamos. Vou passar aqui para esse próximo, que fala assim, ó. Quando eu pego o 18 aqui, ó. Quem são os valores que eu posso dividir por 18? Eu vou pegar o 18 para baixo, tá certo? Então, eu posso dividir 18 por 1, por 2, por 3, por 6, por 9. Puxinelli, mas por 4, 18 dividido por 4, dá para dividir. É mesmo, é. E quanto é que dá? Ah, dá número quebrado, mas dá. Pois é, mas se dá número quebrado, a gente não vai considerar ele aqui, porque dá 4,5, né? Dá 4,5. A gente, lembra lá que a gente falou no início? Só vai ser números o quê? Que tipo? Inteiros, tá certo? Inteiros positivos, que são os números o quê? Naturais. Então, a gente não vai considerar números decimais. Até porque, se fosse decimal, mano, aí nunca ia acabar essas subdivisões aí, né? Só para questões inteiras, beleza? Vamos lá comigo?
Vamos considerar o número 54, então. Eu quero saber os divisores dele. Quanto é? Mano, aí você vai ter que começar do menor para os maiores. Dá para dividir por 1? Dá. Por 2? Dá. Aí eu vou aqui, ó. Como é que eu sei que dá para dividir? É só eu multiplicar, ó. 1 vezes 54, 54. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 18, 54. E assim vai. 6 vezes 9, e assim eu vou repetindo. Tá certo? Compreendendo o mínimo múltiplo comum. Olha lá. Mínimo múltiplo comum. É o menor valor. É o mínimo. O menor valor que eu vou ter. Agora que vimos, e depois vamos ver o máximo, né? Divisor. Só que aqui é o múltiplo e o outro é o máximo divisor. É o MMC e MDC. Que fala assim, ó. Agora vimos que os conjuntos dos múltiplos e dos divisores. Vamos analisar cada um deles. Primeiro vamos analisar o conjunto dos múltiplos, que é o MMC. É um muito conhecido, né? Para isso, retomaremos os exemplos de múltiplos estudados anteriormente. Olha lá. Quem são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 62, etc. Vai embora. E os de 8? Quem são os múltiplos de 8? 8, 16, 40, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 62, vai embora. Observe que os conjuntos dos números, dos múltiplos de 6 e 8, 6 e 8, possuem dois números em comum. O 48 e o 32. Só que quando eu falo em MMC, eu estou falando em mínimo, não em máximo, até porque máximo não vai ter. Então só pode ter mínimo mesmo, tá certo? Então o meu mínimo, nesse caso, vai ser o quê? O 48, tá aqui, ó, porque é o mínimo valor que dá para os dois. Beleza? Pois é número de menor valor que se repete, cara. É isso mesmo. Agora, no MDC, aí a história muda. Porque, olha lá, de uma forma geral, podemos dizer que o MDC entre dois ou mais números é o divisor de maior valor que se repete, comum em todos os conjuntos. Beleza? Isso para MDC. Vamos ver alguns exemplos a seguir, aplicando o que aprendemos. Então, olha lá. Qual é o menor múltiplo comum MC entre 6 e 9? Fala assim, ó. Por serem números pequenos, podemos resolver esse problema escrevendo os múltiplos 6 e 9 que estão na tabuada. Nossa, tabuada, mano. Que são quais? São esses aqui, ó. Esse e esse. Que bonitinho. E aí eu tenho, vamos selecionar os múltiplos que se repetem nos dois. Então, para lá. 18. E quem mais? 18. 36 e 36. 54. 54. Fechou? Fechou, não fechou? Agora, olha lá. Desses caras, quem é o menor? Ora, o menor é o 18. Então, ele é a minha resposta. Porque o que eu estou procurando? O menor múltiplo comum para esses caras. Tá ok? Então, eu vou pegar esses caras lá, entre 6 e 9, e vou achar o menor múltiplo comum, que é o meu MMC. Ok? Existe um método para resolver isso. Isso aqui a gente usa só quando você vai entender a questão, entender o que você está fazendo. Tá ok? E o método é o método de fatoração, que a gente vai falar na próxima aula. Valeu, galerinha. Até mais. Fui!